O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi o autor de uma das declarações de maior repercussão naquela famosa reunião ministerial do dia 22 de abril. E a análise das atividades do Ministério neste ano de pandemia mostra que o governo Bolsonaro acolheu a ideia do ministro de mudar normas e regulações ambientais enquanto a imprensa informava a população sobre a tragédia nacional da Covid. O levantamento mostra que o governo vem colocando em prática a estratégia de redesenhar as regras ambientais sem necessariamente passar pelo debate e votação no Congresso. Aproveitar a pandemia para passar a boiada, como defendeu o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na reunião ministerial de abril deste ano, que se tornou pública por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação. Grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o de meio ambiente. Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. O levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo com o Instituto Talanoa analisou os meses de março, abril e maio. No período, o governo federal publicou 195 atos relacionados ao meio ambiente. Portarias, instruções normativas, decretos e outras normas. O número foi 12 vezes maior do que nos mesmos meses do ano passado, quando saíram apenas 16 atos. Se forem considerados os últimos 5 meses, segundo o Instituto Talanoa, o Ministério do Meio Ambiente publicou ao menos 22 decisões polêmicas. Atos que fizeram concessões ambientais e permitiram uma nova interpretação de leis antigas. Em março, o Ministério do Meio Ambiente prorrogou o prazo para empresas e pessoas físicas apresentarem relatórios de poluição de atividades. Em abril, determinou a aplicação do Código Florestal em áreas de Mata Atlântica. A decisão anistiou proprietários rurais que desmataram e ocuparam essas áreas até julho de 2008. O governo só voltou atrás depois que o Ministério Público recorreu à Justiça. Na avaliação de uma das responsáveis pelo levantamento, o governo está usando atos administrativos para desmontar políticas públicas ambientais negociadas ao longo de anos com a sociedade e aprovadas pelo Congresso. Isso é muito preocupante, porque nós temos décadas aí de trabalho tentando montar um sistema nacional de meio ambiente, uma política nacional de mudanças do clima, e nós estamos vendo aí toda essa conformação, todas essas pactuações feitas pela sociedade sendo perdidas. O diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia disse que o momento pede ainda mais rigor no cumprimento das leis ambientais. O desmatamento está aumentando mês a mês e em relação a anos passados. Os incêndios florestais estão aumentando também. Afrouxamento, mais uma vez, degrada o meio ambiente, compromete as atividades econômicas de hoje e compromete as gerações futuras. É um mau negócio para o Brasil desfazer leis ambientais que precisam de ser cumpridas. Empresários têm cobrado uma mudança de postura do governo brasileiro em defesa do meio ambiente. Investidores estrangeiros avisaram, vão deixar de investir no país se o meio ambiente não for preservado. Hoje, em uma entrevista pela internet ao jornal Diário de Pernambuco, o vice-presidente, que comanda o Conselho da Amazônia, disse que o governo está comprometido com a questão ambiental. Nós temos que cumprir a nossa parte perante a comunidade internacional e a sociedade brasileira, no intuito de deixar muito claro que nós estamos comprometidos com essa agenda. Então, eu vejo que o Brasil, uma vez que deixe isso muito claro, sendo política de Estado e não de governo, essas pressões internacionais irão cessar. O presidente da Câmara disse que flexibilizar a legislação ambiental só traz prejuízos ao país. Quem vai ser prejudicado são os brasileiros. Prejudicado por estar correndo o risco de um desmatamento maior e mais acelerado da floresta amazônica e o impacto de decisão de muitos investidores brasileiros, mas principalmente estrangeiros, nas suas decisões de investir em países emergentes. Lembrando que o Brasil é muito dependente de capital externo. O Ministério do Meio Ambiente declarou que não há como comparar o volume de medidas adotadas no início de um governo, quando as equipes e projetos ainda estão começando,
com o desempenho nos mesmos meses do segundo ano da gestão.